Amém? Glória a Deus. Pessoal, quarta-feira passada nós tivemos uma reunião aqui que Deus nos presenteou com a presença dele. E a ministração foi linda, irmão. Na verdade, eu recebi um áudio de um testemunho de uma pessoa lá da cidade de Primavera do Leste. Ah, pastor, mas é que o senhor passou por lá. Não, essa pessoa eu não conheço. Uma irmã da igreja enviou o meu link para ela, ela assistiu e ela simplesmente se sentiu completamente abençoada por Deus. E eu acredito que Deus quer fazer essa mesma coisa aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quarta-feira Deus falou no nosso coração a respeito de qual é o perfil de uma pessoa que verdadeiramente tem cuidado dos seus. Duas coisas que eu falei bem claro na semana passada foi, primeiro, a Bíblia, eu sempre digo para as pessoas que a reunião de quarta deveria ser na mesma proporção, se não maior do que de domingo, porque existe uma responsabilidade que nos foi imposta. O livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, começa dizendo o seguinte: mas se alguém de vós não tem cuidados dos seus, e principalmente dos da sua família, nega a fé, diz a Bíblia Sagrada, e torna-se até pior do que o infiel. É assim que a palavra de Deus diz. Então há uma responsabilidade que foi colocada a mim, colocado a você. Alguns até falam assim: pastor, mas eu oro pela minha família. E às vezes, irmão, não ora como deveria orar. Porque nós pegamos o exemplo de Abraão, Gênesis capítulo 12, quando o Senhor disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão obedeceu, sim ou não? Mas ele obedeceu crendo na promessa. Na maioria das vezes nós também obedecemos, mas não crendo na promessa. Muitas vezes a nossa esperança, ela é morta, porque às vezes a gente ora, a gente clama, a gente apresenta a Deus a nossa casa, a nossa família, e se a gente a princípio não ver aquela mudança que a gente tanto deseja, se a gente não vê alguma coisa ao menos acontecendo, a gente meio que vai perdendo a nossa fé. Aliás, isso não posso nem chamar de fé, porque a Bíblia fala que fé é a certeza daquilo que você espera e prova daquilo que não se vê. Então não tem como eu me esmorecer só porque eu me presenciei uma situação que não mudou como eu esperava. Então, se eu me desanimo só porque as coisas que eu quero não aconteceu, se eu me desanimo ou perco a esperança de continuar lutando por algo só porque eu não vi aquela primeira mudança, então nunca foi fé. Porque fé, ela é firme, ninguém rouba ela de você, ninguém tira ela de você se você não deixar. Então muitos estão lutando pela família, estão orando pelos seus casamentos, estão orando pelas suas famílias. Irmão, eu não quero ser um agente de más notícias, mas a verdade é que existem centenas de cristãos que só vão aprender a lutar direito pela sua família depois que perder. Não é a regra de Deus. Eu não preciso perder para depois ganhar. Algumas pessoas falam: não, pastor, mas às vezes a gente tem que passar por isso. Eu acredito que não. A Bíblia fala que é aprendendo para não errar, não é errando para poder aprender. Não, errais por não conhecer as Escrituras. Se eu conhecer a maneira certa, eu não preciso passar pelo dissabor da maneira errada. Eu não tenho que esperar primeiro ver o meu casamento se destruir, para então depois eu refazer a minha vida com uma outra pessoa e então aprender como manter um casamento. Deus não quer isso, não é o propósito de Deus. Nunca foi e nunca será a vontade de Deus para coisas deste tipo. Pelo contrário, é lutar pela nossa família retendo a esperança, é lutar pela nossa casa crendo na promessa. Então nós falamos algumas coisas desse tipo na semana passada, que a gente estava procurando saber qual era o perfil de uma pessoa que verdadeiramente cuida, zela, luta pelos seus. O primeiro, nós acabamos de citar, que Abraão, ele cria nas promessas. Ele lutava, ele obedeceu, mas crendo na promessa. E a segunda hoje, eu acredito que talvez seja a segunda e a última, está em Jó, capítulo 1, versículo também, o 4. Vamos no primeiro também. Jó, capítulo 1, né? E versículo 1 também. Diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se de quê? Do mal. Preste atenção, irmão. Tem coisas que vão nos suceder, tem coisas que vão nos acontecer, que nem sempre significa que é resultado de um pecado, que é resultado de uma falha.
Às vezes tem pessoas que infelizmente tiveram os seus casamentos dissolvidos. Ah, pastor, eu queria saber aonde eu errei como mulher, aonde eu errei como homem, para que o meu casamento chegasse a esse ponto. Às vezes você não errou em nada. Às vezes você não errou em nada, porque um relacionamento a dois não depende de uma só pessoa, depende de ambos. Por isso, irmão, que eu sempre digo para os mais novos, ou digo não só para os mais novos, mas até para os mais madurinhos, que pretende iniciar um relacionamento, primeiro, não entre de cabeça. Por quê, pastor? Porque você não sabe se a pessoa vai investir no relacionamento da mesma maneira que você quer investir. Você não sabe se a outra pessoa está realmente amando você a mesma proporção. E às vezes você entra de cabeça nesse relacionamento, coloca todo o teu coração, quando na verdade a outra parte está apenas se aventurando. Daqui a pouco a pessoa se cansa, pula fora, e você é que ficou com o coração preso no relacionamento. Aí o que antes era uma oração para poder construir algo, agora é uma oração para Deus arrancar de você algo. Porque a pessoa foi embora, a pessoa pulou fora do barco, e quem que ficou preso no coração? A pessoa que entrou de cabeça. Por isso que nós temos que apresentar tudo a Deus. Nós oramos, nós apresentamos a Deus, nós falamos com Deus. Nós vamos ver isso aqui. A Bíblia fala que ele era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas mesmo assim o diabo investiu contra ele. No versículo 2 diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em suas casas, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava então Jó e os santificava, e se levantava a que hora, pessoal? Não entendi, de que hora? E oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó, o que, pessoal? Constantemente, continuamente. Pastor, eu posso dizer já antecipadamente que um dos segredos da vitória de uma pessoa que serve a Deus não é só crer, não é só ter fé, não é só você consagrar sua vida a Deus, mas é você perseverar naquilo que você quer. O problema é que tem gente que tem fé e que crê, mas não persevera à medida. A pessoa, ela estipula um tempo: não, pastor, tem que acontecer conforme eu espero, tem que acontecer conforme eu creio. Já se passaram muitos anos, já se passaram muito tempo, mas espera aí. Eu entendo o seguinte, irmão: não importa quanto tempo Deus vai levar para fazer a obra, contanto que Ele faça, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu não sei até quando eu vou ter que continuar lutando. Houve mudança, houve conversão, houve transformação, sua vida deu um up? Não, pastor, essas coisas ainda não aconteceram, mas creio que vai acontecer. Então não desista, não para, não importa o tanto quanto você vai ter que se sacrificar. Ah, pastor, mas então quer dizer que tudo vai recair sobre mim? A questão não é essa. A questão é que quanto mais lhe é dado, muito mais lhe será o quê? Você conheceu a verdade, você conheceu a palavra, os teus olhos se abriram. Pastor, mas eles também conhecem Jesus. Bom, aí há uma contradição, né? Porque se conhecessem, não estariam fazendo o que estão fazendo. Se conhecessem, não estariam agindo, procedendo e se comportando de tal maneira como você vê. A Bíblia nos ensina que se nós temos Cristo, então nós vamos ter paz com quem? Com todos. Pastor, lá em casa meu marido vive procurando um quê? Para que comece uma briga. Lá em casa, pastor, a minha esposa vive procurando motivo, e às vezes até cria uma situação para que haja uma discussão. Bom, mas se os seus olhos estão iluminados, se os seus olhos estão abertos, então não caia nas armadilhas das trevas. A Bíblia fala que a luz é que dissipa o quê? Todas as trevas. Não, pera aí, eu já entendi, pastor. Isso aí é uma forma que o diabo está criando para eu poder dar o aval. Porque a partir do momento que eu falar alguma coisa, a partir do momento que eu xingar, a partir do momento que eu tiver qualquer tipo de procedência que corresponde à provocação, eu já não serei mais inocente diante de Deus. Ou seja, nem a minha oração vai ser mais ouvida, nem o meu clamor vai ser atendido diante de Deus.
A Bíblia fala que a família de Jó vivia de farra. Não é diferente de muitas famílias que nós vemos hoje. Não é diferente de muitos lares, de muitos relacionamentos, de muito casamento. Pastor, fala de ir para a igreja, meu marido não quer nem saber, mas chama ele para ir para um baile. Ah, pastor, se ele tiver manco, ele coloca uma prótese e vai. Pastor, porque para ele, para as coisas dessa vida, para as coisas desse mundo, não tem tempo quente, não tem tempo frio, não tem tempo ruim. Epa, peraí, então, eu é quem tem que estar com os olhos abertos. Eles viviam de farra, até que a Bíblia fala que quando eles terminavam a farra deles, terminavam a bagunça deles, você não vê Jó tentando caçar intriga com qualquer um que seja. Você vê a Bíblia citando isso? Você vê Jó lá correndo atrás, você não me dá valor, como é que você faz uma coisa dessa? Você sabe que eu queria dormir, e olha o inferno que você trouxe aqui para dentro de casa. Engraçado que vocês fizeram a bagunça, agora quem vai limpar agora é a escrava aqui, né? Ou é o escravo aqui que vai fazer o que tem que fazer. Você não vê Jó tendo esse tipo de comportamento. Você não vê Jó tendo essa atitude, porque Jó entendia que é melhor morar em uma casa sozinho do que com uma pessoa rixosa, que constantemente está criando intriga, constantemente está trazendo contenda, constantemente está trazendo dissabores. Jó sabia que a questão dele não era com os filhos. Jó havia aprendido que a questão dele não era com a família, a questão de Jó era com quem? Com quem? Com Deus. Tanto que, diz o versículo 5, e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o que Jó fazia? Santificava. Irmão, aprenda isso aqui para a vida inteira. Olha aqui, pastor, um dia uma irmã chegou para mim e falou assim: ah, pastor, eu não sei quando que Deus vai fazer obra na minha casa, não. Eu falei assim: mas por que a senhora está me dizendo isso? Pastor, simples, porque eu venho para a igreja, meu marido não vem. Eu busco bênção, meu marido busca maldição. Eu chego lá e abençoo toda a minha casa. Quando ele chega, ele amaldiçoa toda a minha casa. Eu vou lá, abençoo os meus filhos. Quando eu vejo que tem algum desentendimento entre eles, meu marido vai lá e amaldiçoa todo mundo. Então, pastor, acho que o meu trabalho é perdido. Eu falei assim: é perdido mediante a falta de conhecimento que a senhora tem. Como assim, pastor? Sim. A senhora se esqueceu de 2 detalhes. O primeiro, eu não lembro de cabeça aqui, acha aí, tá na internet, passa para mim. Primeiro, a Bíblia fala que a bênção, ela sempre vai ser maior do que o quê? A maldição. Não importa quantas vezes ele amaldiçoe, não importa quantas vezes ela amaldiçoe, não importa quantas pessoas, até mesmo seu pai, sua mãe, ou alguém que você conhece e dê valor, te amaldiçoe. Se você abençoar, a bênção ela sempre vai ser maior do que a maldição. Eu não tenho que me prender mais com a maldição. Às vezes, irmão, isso é tática para quem já não está lutando direito. Isso já é mania de quem não quer perseverar, que é um pretexto, que é uma justificativa, que é um motivo para parar, para que amanhã ou depois, se alguém disser ou falar alguma coisa, ela vai tentar usar isso como justificativa, e Deus não vai aceitar. Fala comigo: a bênção é maior do que a maldição. Diga: a bênção sempre será maior que a maldição. Foi lá e amaldiçoaram, vai lá e abençoa. Amaldiçoa de novo, abençoa de novo. Amaldiçoa novamente, abençoa de novo. A bênção vai sempre prevalecer sobre a maldição. E um segundo detalhe, a Bíblia fala que a mulher santa é que vai santificar o marido. É o homem santo que vai santificar a esposa. Então agora pare e analise. O que Jó fazia? Quando via que os seus filhos agiam inapropriadamente, quando ele via que os filhos tinham procedências erradas, Jó não criava acaso entre eles, até para que ele não perdesse a razão. Jó falava com quem? Com Deus. Ia lá e os santificava. Será que não está na hora da gente fazer isso pela nossa casa? Às vezes a gente tem que começar a santificar a gente, irmão. O dia que a nossa família começar a perceber que a nossa decisão e a nossa escolha de servir a Deus é séria, eu acredito que o pensamento deles irão mudar. Algum tempo atrás, uma das coisas que o Espírito Santo ministrava no meu coração é que às vezes um dos principais motivos
que fazem com que a família não se converta é o mau testemunho de quem diz ter se convertido. É o mau testemunho, irmão. Sabe? Quantas vezes nós temos pessoas que vêm à igreja e tentam repreender os outros. Vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que mudar de vida. Mas aí aquelas mesmas pessoas que supostamente foi evangelizada por aquela pessoa, presenciam uma cena. É só aquela pessoa ser pressionada um pouco mais, que daqui a pouco, irmão, a pessoa começa a xingar aos quatro ventos. Aquele homem, se ele tem uma decepção lá fora, ou se alguma coisa não ocorre, ou se alguma coisa não vai conforme ele esperava, ele chega em casa descontando na família, como se a família tivesse alguma culpa com alguma coisa que deu errado lá fora. Errado lá fora. Irmão, é uma cena que a gente vê se repetir. É um mau testemunho, é que tem feito muitas famílias não se converterem. Você vê a atitude, o comportamento, sabe? É homem casado que tem senha no celular, que a mulher não pode saber. Por que que não? Por que que não? É a mulher que tem senha no celular, que o marido pede, é perigoso ela quebrar o celular do que dá para ele. Por quê? Qual o mistério em tudo isso? Ah, pastor, o senhor entende, o senhor é homem. Sim, eu sou tão homem, irmão, que a minha esposa tem acesso ao meu celular e a todas as minhas redes sociais. Todas. Se eu mudo de senha porque é necessário mudar com o passar do tempo, a primeira coisa que eu faço é copiar e mandar para ela. Tá aí, ó, mudei de senha. Agora a gente vê, irmão, homem escondendo coisa da própria mulher. Mas você não se casou para dividir uma vida com ela? Ah, pastor, mas a gente tem que ter a nossa privacidade. Concordo. Você quer ter privacidade? Então vou te dar um conselho de Deus: não case. Porque a partir do momento que você casar, essa palavrinha para você e sua esposa não existe. Privacidade não. Respeito sempre. Privacidade não. Agora, entre você e seus filhos, a coisa muda. Porque os seus filhos não têm a ver com você e o seu esposo e a sua esposa. Irmão, está na hora de você santificar. A falta de... Um exemplo de santificação. Um dia eu estava orando e nós fizemos um culto de quarta-feira, coisa linda, irmão. Mas oramos com a fé, oramos assim, e nós vimos a presença de Deus descer mesmo. Não foi aqui, foi em uma outra igreja que eu estava. E aí na época eu vi que uma pessoa estava com as fotos nas mãos e levantadas aos céus. E nós oramos, e na hora que eu vi aquela foto levantada, porque praticamente era a única que eu vi, eu orei mais especificamente olhando para aquela fotografia, porque saltou aos meus olhos. Terminou o culto, aquela senhora, mesma senhora me procurou. Pastor, eu quero que o senhor faça o seguinte, eu quero que o senhor ore pelo meu filho, eu quero que o senhor apresenta ele, pastor, porque meu filho é isso, porque meu filho é isso, porque meu filho é aquilo, porque não está dando certo, pastor, que se continuar desse jeito, vou ter que mandar ele para fora de casa, não suporto mais. Aí eu falei assim, irmã, não vou orar não. Na verdade eu vou orar pela senhora. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu sou o problema? Não é que a senhora é o problema, mas pode ser. Porque a Bíblia diz assim, que se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. Irmão, nós acabamos de apresentar nossas famílias a Deus, mas os olhos daquela mãe a respeito do próprio filho nunca mudou. Mesmo depois de ter orado, mesmo depois de ter clamado, mesmo depois de ter determinado, ela continuava vendo o filho dela da mesma forma, não santificava. Agora sim, Deus, eu creio que o meu filho mudou. Pastor, mas e se eu chegar lá em casa e o vir da mesma maneira? Continue confessando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diabo, eu não vou me deixar levar pelo que você está me mostrando. Eu vou me deixar levar por aquilo que eu creio, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá na igreja, quando eu estava orando, eu santifiquei o meu filho, e esse mal já caiu por terra. Irmão, os olhos dela ainda eram o quê? Maus. Vê se voltou. Voltemos? Então está abençoado. Vamos ler o versículo 5 então, vamos lá. Diz assim, ó, lê comigo, pessoal. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó, e o que Jó fazia? E se levantava. Quantas vezes você se levantou de madrugada para clamar pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu lar?
Quantas vezes você se sacrificou desse ponto? Não, pastor, eu sempre me levantei de madrugada assim, para ficar com a cabeça esquentada, aonde ele está, aonde ele foi, por que não chegou agora? Até agora na rua, sabe, eu vou trancar essa porta, vai dormir lá na rua. Ou então já ficar criando um diálogo precipitado. Eu vou esperar ele, eu vou sentar aqui na sala, ou vou apagar a luz. Na hora que ele entrar de fininho, que ele ligar a luz, aí ele vai ver o que eu vou falar para ele. Um homem casado, onde está uma hora dessa? Você se sacrifica muitas vezes para a coisa errada, quando na verdade deveria se sacrificar pela coisa certa. A Bíblia fala que não era, é fácil nos dias de hoje você ficar levantando 2, 3 horas da manhã para fazer algo, irmão? Claro que não. Nós estamos vivendo dias que o nosso corpo se esgota rapidamente. O nosso corpo se esgota facilmente. E às vezes para você levantar uma hora dessa, até mesmo para orar, não é fácil. Se você não for um homem de Deus, de opinião, se você não for uma mulher de Deus, de opinião, você pode até colocar o celular para despertar. Desperta, você vai lá e desliga e volta a dormir. Porque afinal de contas, não levantar uma hora dessa, não, nem merece, não vou nem gastar meu joelho. Eita Jesus, que é isso, misericórdia. Irmão, segunda coisa, o perfil de uma pessoa que verdadeiramente tem cuidado dos seus, de alguma forma essa pessoa vai se sacrificar. Mas preste atenção, nós falamos no domingo sobre a palavra de sacrifício, citamos apenas, e eu disse para vocês o que significa sacrificar. O que significa sacrificar, irmãos? Vamos lá, vou falar para você gravar pela última vez, amém, irmãos? Amém, irmãos? Pela última vez. O que significa a palavra sacrificar? Matar com um propósito. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Faz de conta que a gente nem sabia isso aqui. Irmãos, o que significa sacrificar? Você promete que não vai esquecer? Se você esquecer, você vai pagar algo aqui. Então vamos lá. Sacrificar significa o quê? Você mata com um propósito. Quando você se sacrifica pela sua família, você também está se sacrificando por um propósito. Você não está fazendo sacrifício por sacrificar. Você não está fazendo de maneira em vão. Você não está fazendo por fazer. Você sabe que o que você está fazendo, de alguma forma vai lhe trazer um resultado positivo. De alguma forma aquilo vai te beneficiar. Enquanto muitas pessoas que acham que você está perdendo tempo, que não é correto, que você está doido, que você está sem juízo, elas estão com as vidas destruídas. Talvez você possa até estar com a sua vida comprometida, mas é uma questão de tempo, Deus vai mudar teu cativeiro. É isso que Deus está nos mostrando, é isso que Deus está nos ensinando. Só que a gente não quer se sacrificar pela nossa casa. A gente não quer, em outras palavras, pagar o preço. Sabe, a Bíblia fala que Jó se levantava de madrugada e oferecia o segundo número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Jó nunca perdeu a esperança, Jó nunca desanimou, Jó nunca declinou, Jó nunca baixou a cabeça. Irmão, que tem de gente que às vezes fica em casa balançando a cabeça: eu não sei mais o que eu faço com a minha família, não sei mais, não sei, sabe, sinceramente, sabe, eu acho que eu tenho que me afastar, porque a minha família está roubando as minhas energias, sabe. Aí alguns até começam a colocar culpa de que forma? Poxa, eu acho que se eu estivesse longe da minha família eu estava melhor. Eu estou com a minha vida toda parada, meus planos, tudo parado, meus projetos, tudo parado. Eu não tenho a casa que eu queria, eu não tenho o carro que eu queria, nem emprego. Porque quantas vezes eu tive que abandonar emprego por causa deles? Quantas vezes eu não pude fazer o que eu queria fazer? Consegui juntar um dinheirinho para abrir o meu próprio empreendimento, meu próprio trabalho. Mas eu tive que pegar esse dinheiro para fazer com outra coisa. Porque eles estavam me causando algum tipo de transtorno que requeria de mim dinheiro. Eles estão acabando com a minha vida, eles estão minando a minha força. Pastor, só falta a pessoa falar assim: pastor, eu não era assim não.
Eu era mais ajeitada, eu era mais ajeitado. Eu estou assim por causa da minha casa, da minha família. Vamos parar? Vamos parar? O perfil de uma pessoa que verdadeiramente tem cuidado do seu, aprende que vai ter que se sacrificar por um propósito maior. O que eu estou fazendo hoje vai me trazer o resultado positivo. Quer ver exemplo? Tanto que no versículo, olha o que diz o versículo 10. Diz assim, porventura não... versículo 10, deixa eu ver se valeu a pena. Valeu a pena. Tanto que no versículo 4, eu já li o 5. E vamos para o versículo... Não, Jó 42. Eu estou falando o primeiro, esquecendo o capítulo. 42. Vamos ver se valeu a pena então. Vamos lá. Jó se sacrificou, sim ou não? Então vamos ver se valeu a pena. Jó capítulo 42, eu estava falando do capítulo 1, mas é o 42. Versículo 2, olha Jó dizendo assim, bem sei eu que tudo, bem sei eu que tudo, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deixa eu te perguntar, você crê que Jesus te ama? Quem crê, diga glória a Deus. Da mesma forma que Jesus te ama, Ele também ama a sua família. Da mesma forma que Jesus investe em você, Ele está esperando você ter uma atitude para que Ele possa investir na sua família também. Aqui Jó chega dizendo, Senhor, primeira coisa, bem sei eu sei. Você tem que começar a tirar, irmão, as pessoas da jogada e começar a se colocar. Você é que precisa desenvolver uma experiência pessoal com Deus. Por que hoje ninguém rouba mais a minha fé? Porque eu não apoio a minha fé em quem quer que seja. A minha fé é resultado de um relacionamento pessoal entre eu e Deus. Alguém pode falar o que quiser, pode vir com a razão da ciência, pode vir com a razão da psicologia, pode trazer qualquer outra alternativa, mas existe algo que me convence no meu interior, e é o Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que mudam fácil. Um dia a pessoa acha que só Jesus é o caminho, outro dia a pessoa já não acha que é só Jesus, não, existe alguma outra alternativa. Tem dia que a pessoa fala, não, Jesus pode salvar minha casa, porque operando Deus ninguém... não, aí outro dia a pessoa, não, mas tudo bem que Deus quer salvar minha família, mas eles também têm que querer. Se eles não querem nada com nada, Deus não vai fazer nada. Da onde você tirou isso aí? Isso está na Bíblia, pelo amor de Deus? Não. Isso aí é resultado de um pensamento de quem já está prestes a desistir e não quer assumir que falhou, não quer assumir que está errando, não quer assumir que está desistindo, quer um pretexto, um motivo, uma justificativa para poder justificar a sua falta, o seu erro, a sua falha. Jó disse, Senhor, bem sei eu sei que tudo podes. Irmão, olha para aquele ente querido seu, que você julga ser assim, pastor, olha, para ser sincero, não consigo ver nem transformação naquela criatura, pastor. Sabe, a gente cria uma perspectiva a respeito de alguém, um antes e o quê? Pastor, mas eu não consigo ver esse depois. A coisa está tão feia, a situação está tão comprometida, as coisas estão tão terríveis, pastor, que eu já não consigo ver o lado bom dessa história. Eu não consigo ver o outro lado da moeda, eu não consigo, pastor. E aqui Jó disse, eu sei que tudo podes, e disse mais, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando Deus decide fazer, quando Deus decide realizar, quando Deus decide fazer algo, irmão, não tem quem impeça, nem Satanás, nem o inferno, porque o nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. É dessa maneira. Olha o resultado na vida de Jó. O sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele não foi jogado no lixo. Primeiro começou a mudança nele. Primeiro começou uma transformação nele. E aí vamos lá para o versículo 10. Diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de quem? Vamos ler de novo? E o Senhor virou o cativeiro de quem? Quando ele fazia o quê? Pelo quê? Termina essa frase. Quando ele orava pelo quê?
aqueles que estavam apontando o dedo, dizendo que ele era responsável por todo aquele sofrimento. Irmão, quando é que alguém te pegou de joelhos falando com Deus pela sua família? Quando é que o diabo te visitou e viu que você estava numa guerra contra a sua casa? Pela sua casa, não contra, pela. Ah, pastor, mas eu não tive essa visão. Pois é, no mundo espiritual deveria ter tido. Porque Satanás foi lá, rodeou a terra, e quando ele voltou, ele prestou contas para Deus a respeito de quem? De Jó. Ah, eu vi ele lá, homem fiel, temente, desvia do mal, não cai nas minhas ciladas. Mas vou te falar uma coisa, Deus, como é que Jó não poderia te servir? Por que Jó te serviria de balde? Em vão, se o Senhor o cercaste de bênçãos e de bens. Agora tira tudo que ele tem para o Senhor, ver se eu não faço a cabeça dele. E Deus falou, vai lá. O diabo foi e tirou tudo que era de Jó. Você vê Jó reclamando? Você vê Jó murmurando? Você vê Jó culpando Deus? Senhor, por que eu estou nessa situação? Não, a Bíblia fala que Jó rasgou as vestes, jogou-se no chão e adorou a Deus. Ele orava por aqueles que estavam tentando lhe fazer mal. É o que você e eu temos que fazer pela nossa família. Ainda que ele nos provoque, ainda que nos tire lágrimas dos olhos, ainda que de alguma forma nos faça se sentir a pior coisa do mundo, porque isso acontece dentro de família. Acontece ou não acontece? Sim ou não? Às vezes você se entrega pelo filho, faz tudo por ele, mas por fim o filho acaba falando para os outros que você não faz nada. Às vezes você se entrega pela sua esposa, você se doa, você se sacrifica, você faz tudo que é necessário, e por fim às vezes você pega ela falando com alguém, dizendo, poxa vida, meu marido não faz nada por mim. Aí você fala, poxa vida, isso dói. Eu parei com isso, eu parei com aquilo, eu deixei disso, eu deixei daquilo. Eu não tenho mais nem relacionamento social com os meus amigos, porque ela achava isso, achava aquilo. E para priorizar o relacionamento, eu abri mão de tudo aquilo. E não é suficiente ainda. Ainda não é suficiente. O que está acontecendo? Jó, irmão, orava exatamente por aqueles que estavam ali condenando. Jó intercedia justamente por aqueles que estavam tentando lhe causar algum mal. E foi exatamente nessa hora que Deus virou o cativeiro de quem? E olha o que diz o versículo ainda. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em como? A tudo quanto antes ele o quê? Quem que acrescentou e quem que deu o dobro de tudo para Jó? Então não espere dos outros aquilo que só Deus pode fazer. Não espere das pessoas aquilo que só Deus tem poder para. Não espere do marido, não espere da esposa, não espere dos filhos, não espere do seu pastor, não espere da sua igreja, não espere da comunidade cristã, não espere dos seus vizinhos, não espere da sua família, não espere de parente. Aquilo que só Deus pode fazer. Deus é quem acrescentou, Deus é quem mudou o cativeiro, Deus é quem deu o dobro. Tudo para quem? Tudo que foi feito por quem? Mais alto. Então tudo que você precisa que seja feito vem também de Deus, não vem de outra pessoa. E aí, para terminar, versículo 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de quem? Mais do que porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos, 3 filhas, e assim por diante. E para terminar o versículo 17: então só aí Jó morreu. E a Bíblia fala que morreu de como? Farto, velho e farto de quê? De dias. Aquilo que lá no começo todo mundo achou que era o fim de Jó, era apenas um processo para trazer tudo em dobro em nome de Jesus. É só um processo. Diga assim, é só um processo que eu estou passando. Diga, é só um processo. Fala mais alto para falar, é só um processo
que eu estou enfrentando, Deus logo vai mudar meu cativeiro. Então o primeiro item de um perfil de uma pessoa que tem cuidado pelos seus é que ele luta crendo na promessa. Segundo item é que ele se sacrifica pela sua família, porque ele sabe que o seu sacrifício não é em vão, Deus vai corresponder de alguma forma. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele merece.